Espiritismo sem mistério. Excelente tarde para você que acompanha a programação ao vivo aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, nossas emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Já estamos sempre trazendo aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, então já vai pegando o seu para estudarmos juntos nesta tarde de terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui à nossa programação. Eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação, desejo uma ótima tarde a todos também aqui da nossa equipe da FEAL, a você que está na nossa companhia, e boa tarde para a irmã Eliana. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, Vanessa. Estamos aí muito contentes com o capítulo de hoje, o tema de hoje maravilhoso. Vamos bem, sim, ensolarado, né? Voltamos ao sol um pouco, passamos esse tempo chuvoso. E uma boa tarde a todos da FEAL, a todos da TV e da Rádio Boa Nova, e quem nos acompanhar hoje, ou amanhã, ou depois, não é? Muito bom, estamos juntas aqui. Bom estar junto com a irmã Eliana, né, aprendendo. Que bom que a senhora está aqui conosco, viu? Uma boa tarde aí para a senhora. E a todos que estão na nossa sintonia também, já vai participando, porque hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 17, Sede Perfeitos. Vamos hoje especificamente abrir aí no item a virtude, e a gente vai trazer os princípios, né, importantes do dever e do homem também, como protagonista na construção de sua consciência ética. Aí a gente faz uma pergunta para você que está sintonizado também, respondendo junto conosco. O que é o dever? O que você acha? Vai participando conosco pelo 0800 979 5011, uma das nossas linhas, né, do ouvinte para sua participação, ou também temos o 11 2457 5011. Ligue e participe aqui conosco, traga a sua opinião sobre o que é o dever. Enquanto isso, irmã, pode trazendo aí, então, o primeiro item, né, a primeira frase que está aí no item da virtude. A senhora pode ler para nós? Pois não, querida, pois não. Nós estamos estudando hoje o dever, é uma mensagem de Lázaro, muito importante, porque está escrito aqui no meio das entrelinhas que o dever é o mais belo laurel da razão, ou seja, é o ápice da razão, é quando nós raciocinamos a fé. Aqui nós temos um capítulo, né, do Sede Perfeitos, e o dever é uma mensagem trazida pelos Espíritos, e sendo no caso Lázaro, e ele faz um jogo, né, entre o dever, o ver, o devenir, o futuro, hoje ou amanhã, e a grande questão humana da felicidade. Tudo sem essa carta de princípios. Por isso que é importante pararmos e olharmos para esse item na data de hoje. Convidamos você a olhar com profundidade para essa data. Nós vamos falar um pouco do texto mais profundo da literatura humana na filosofia, que é Aristóteles, que fez a Ética Nicômaco. Nicômaco era o filho dele, nome inclusive do pai dele, de Aristóteles. E tão bonita a preocupação dele com a educação do filho e a construção da ética já 200 anos antes de Cristo, trazendo o ponto central da felicidade, que são, como a Vanessa pediu, as primeiras linhas da mensagem de Lázaro. Vejam como os Espíritos nos trazem instruções quando a gente vai buscando onde anda isso no perfil da história, né? na curva de construção da história humana, da sua filosofia, das suas buscas. A gente acha ali, já na antiguidade, quantos espíritos são atuais, atualíssimos, e muito informados, e muito sábios nas suas afirmações. Então, aqui está, o dever é a obrigação moral, primeiro em relação a si mesmo, e em seguida para com os outros. A gente pode até pensar, mas não é egoísmo isso? Primeiro para consigo e depois para com os outros? Né? O dever é a lei da vida. Olha, o segundo momento, não é o mesmo parágrafo, ele está seguindo. São uma e a segunda afirmação. E aí a terceira afirmação de Lázaro. Ele é encontrado nos mais ínfimos detalhes, tanto quanto nas mais elevadas ações.
Então, o dever não é só aquelas coisas grandiosas, nos momentos grandiosos, mas o mais difícil do dever é ele nesse cotidiano da nossa vida. E a quarta frase do primeiro parágrafo: quero falar aqui apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. É claro, né? Se é pedagogo, tem carta de deveres, carta de... Não, ele está falando de algo muito maior, que é o dever moral, que está lá em Aristóteles, né, que é discípulo de Platão, que traz para nós a carta ao seu filho, discutindo a questão da felicidade humana. Sem o dever, é impossível, né, nos diz Aristóteles, né, através desse estudo. São 10 livros, então é uma coisa longa, ele conversa longamente com esse filho, que também era filho e discípulo dele, caminhava com ele. É tão difícil isso, né, mas pai e filho ali unidos, sabe, num carinho assim muito grande. E são 10 pequenos livros, pequenos grandes livros, né, e sobre as mais variadas questões sobre a nossa felicidade, porque o dever, ele se vê, Vanessa, e todos vocês que podem estar nos ouvindo, esse fã-clube aí maravilhoso, sustentador, né? Patrocinadores, mantenedores da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior depois, e desse programa da FEAL maravilhoso, né? Da divulgação das obras aí, espíritas, da palavra espírita, desse cotidiano. Vamos aprofundando, porque é muito importante, a comunicação é tudo. Quando a gente observa a vida de uma geração para outra, ou de 10 anos, né, para 10 anos, a gente vê a importância, o quanto a comunicação, ela realmente forma, ela realmente nos forma, ou nos deforma, né, Vanessa? Sim. Uma das duas coisas, Uma não é? das duas coisas. Vamos trazer, então, a nossa, antes da senhora continuar aqui com o aprendizado, com o ensinamento, vamos trazer, então, a cura da alma aqui no Espiritismo Sem Mistério. Vamos acompanhar o depoimento de hoje. Cura da alma. Há 3 anos, meu ex-marido nos trouxe a notícia que seria pai novamente. Todos ficamos surpresos com a notícia, mas, enfim, nasceu a Laura. Coincidência ou não do destino, essa linda criança passou a frequentar minha casa e chama a minha mãe de vó. Poderia essa criança ser minha filha, que veio até mim por intermédio de outra pessoa? Gostaria de saber como a doutrina espírita poderia me orientar. Quem traz essa história de hoje é a Rita Alencar, de Ribeirão Preto. Como que nós podemos trazer, então, o comentário, né, sobre o que a Rita nos traz, até fazendo o link com o tema do programa de hoje, irmã? O dever, né? Eu perdi o início, eu estava aqui concentrada, perdi eu posso repetir. Pode ser? Quer que eu repita o Por iníciozinho? favor. Ela diz assim que há 3 anos o ex-marido dela trouxe uma notícia que seria pai novamente. E aí todos ficaram bem surpresos com essa notícia e nasceu a Laura. Então ela quer saber, né, se essa filha veio até ela por intermédio de outra pessoa. Então ela gostaria de entender, né, o que a doutrina pode orientar nesse sentido aí, dessa história dela familiar, né? Geralmente, Vanessa, ela o depoimento dela é a Rita Alencar de Ribeirão Preto, né? Isso. Essa semana a gente viajou para Uberaba e passamos por Ribeirão Preto, e até de longe, né, era meio da noitinha, horário que eu fui, e como é bonito olhar de longe, né, quando desce ali, que vai entrando em Ribeirão, aquelas luzes todas, quão grande é Ribeirão Preto, não? É uma cidade bem espiritista, né, com bastante doutrina, bastante espiritualismo. A gente gosta muito de Ribeirão Preto. Nossa querida Rita, é claro que os laços são eternos, e é seu ex-marido. Muitas vezes o espírito não consegue fazer o processo reencarnatório na família sanguínea, consanguínea, quando era seu marido, vamos dizer assim, né? Mas ele dá uma meia volta, ele usa de alguns recursos e ele se aproxima novamente através do seu anjo tutelar,
daquelas pessoas com as quais ele precisa conviver, ele quer estar, ele se sente acomodado, ele se sente acolhido. Por isso que é importante a gente observar as crianças, né? Laura está trazendo uma notícia para nós, as crianças sempre trazem. Quando Jesus fala que o reino pertence a elas, né? E aqueles que querem ir ao reino de Deus precisam se assemelhar a elas, ele está trazendo não o pensamento, a cabeçona que pensa antes de sentir, mas o sentimento, um corpo vivo falando. Ela está buscando, pode vê-la assim, como alguém próximo, claro. E pelo visto, pela história que você está contando, existe uma amizade, né? Ficou uma amizade entre você e seu ex-marido, um elo, um amor que se transmutou, né, de um amor de casal para um amor amigo, a ponto de você receber essa criança que é do ex-marido. É tão bonito isso, é tão avançado. A gente vê na doutrina espírita relatos do André Luiz sobre que os laços se dão pela espiritualidade, no fundo, né? Pelo teor espiritual, e não pelos laços só de parentesco. Há parentes que não são próximos, e há amigos na orla da nossa que parecem irmãos, né? É impressionante essa observação, né? Fique contente, Rita, né? Laura vem trazer uma notícia de proximidade, de afeto e de felicidade. O nosso tema de hoje, o dever, ela é a obrigação moral primeiro para consigo mesmo, e ela é uma obrigação moral no sentido da palavra gratidão. O obrigado traduzido igual gratidão. É uma espécie de gratidão de Laura para vocês. De alguma forma vocês contribuíram com a vida dela, que a gente só vai saber pós-desencarne, todos esses laços, todas essas relações, mas ela se sente feliz com vocês. Você se sente feliz, você se sente feliz com ela. E o objetivo de nossa vida é ser feliz. Está em um livro dos Espíritos, nós não viemos ser infelizes. Tanto é que os momentos de felicidade são maiores. A gente tem zonas e momentos intensos de lutas, duelos, conflitos e infelicidades, mas eles passam e eles são entremeados também de risos, de apoios, a gente encontra os dois lados, sombra e luz na nossa vida, o tempo todo. Na cama de hospital, pode ser que tenha um enfermeiro meio grosseiro, que você não gosta muito, mas tem aquele outro que vem sorrindo e te abraça, não é verdade? Tem um médico mais distante, mas tem um outro que já passa a mão na cabeça e já sorri, já brinca. A vida é sempre permeada de sombra e luz nos nossos caminhos. E nós também somos para os outros sombra e luz, né? A gente tenta ser mais luz, né? E tenta nos melhorar, né, para fazer os outros felizes, porque na medida que eu dou, eu recebo. Daí, dar-se-vos-á. E se eu quero ser feliz, então o meu caminho é fazer os outros felizes. Essa é a ética, né, feita por Aristóteles, é a ética feita por Jesus. Mas Jesus disse: amai-vos uns aos outros como vos amei, mostrando o amor como o principal elo de nossa felicidade. Mas amar ao próximo como a si mesmo. Olha como o Cristo era tão perspicaz nas suas afirmações. Ele está repetindo um ensinamento milenar de várias culturas. Se eu não consigo me cuidar, me tratar, dar a mim coisas boas, como é que vou dar aos outros? Porque a gente tem um movimento pessoal de buscar a felicidade própria e de afastar o que nos torna infelizes. Isso quando a gente está não estamos em movimentos insanos, né? Ou de movimentos de paixões exacerbadas, quando a gente está em equilíbrio, quando a gente está sadio, vamos dizer assim, mental e espiritualmente também, a gente consegue fazer essa busca, ou suportar situações. Esses dias uma pessoa me escreveu, e ela dizia como que o filho dela dizia para ela: não entendo como você tem esse suporte para o papai. Ele sempre entrava em conflito com o papai dele, e ele não entendia. Como mãe para o filho, você nunca vai entender, porque papai e mamãe é uma coisa, mas marido e mulher é outra. Né? Ele é um homem, eu sou uma mulher, e nós dois temos um relacionamento que escapa a você.
que é filho, né? Você nunca vai saber o que acontece entre nós. E o meu suporte, que você acha que é demasiado, etc., talvez não seja tão demasiado, porque ela é espírita, né? Uma formada, uma pessoa de índole, né? Cristã, e lutou bastante na sua transformação moral. Então, ela diz, eu sei por que de algumas coisas, eu já sonhei, já fui levada para ver, compreendo de algumas coisas, e eu quero levar essa viagem até o fim. Eu escolhi isso, quero ser vitoriosa nessa luta, né? Se você observar bem no minuto que você era menino para adolescente, hoje que você é um homem, houve uma mudança nele também. E é verdade, né? Você vê que lindo? Quer dizer, uma pessoa consciente da sua missão com aquele espírito. Isso é o dever moral, tá vendo? Ela está numa situação de sofrimento, mas ela transforma aquela situação de sofrimento em uma situação de experiência. E ela consegue distanciamento para ter suporte naquela situação. Ela tem um objetivo. Amados, uma coisa muito importante aqui na mensagem de Lázaro é nossos objetivos de vida. A gente tem que ter um foco, onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Depois que eu escolho onde eu quero ir, o que eu quero fazer, qual o objetivo maior, as ferramentas vão sendo, sabe, trazidas. É impressionante quando a indecisão retarda a sua marcha. É preferível uma decisão imediata, para o dia de amanhã, por exemplo, onde aí você vê que decidiu, tudo se abre, né? O caminho se abre. Até aí as compras, está tudo lá, aparece no supermercado mais barato naquele dia, né? Quando você decidiu, né? Fazer aquela coisa boa para os outros, né? O jantar para o filho, aquelas humildes. Porque o que ele diz aqui na quarta, no segundo grande raciocínio, no terceiro grande raciocínio, o dever é encontrado nos mais ínfimos detalhes, não é só nas mais elevadas ações, né? Mas agora ele diz uma coisa aqui muito importante, que entra aqui o caso da nossa querida Rita Alencar, desta irmã que me escreveu. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir. Se lê um pouquinho para nós esse parágrafo. Ele é longo, Vamos é lá. lindo, Vanessa. Vamos ler aqui, para você que está acompanhando o programa de hoje, estamos falando sobre o dever, vou continuar lendo, mas antes vou deixar o nosso WhatsApp para você participar. O nosso WhatsApp é o 11 99643 3827. Já está na tela aí para você salvar esse número no seu celular, mandar para nós a sua mensagem, o seu comentário, uma pergunta também, ou participar do quadro Cura da Alma. Vai sempre deixando aí a sua participação, que é muito importante a todos nós. Então, ele diz, né, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante das sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Maravilhoso esse trecho, irmã. Ai, não é demais? Não é isso mesmo? Quando Aristóteles escreve, ele descreve isso aqui praticamente na súmula, né, fazendo uma pequena súmula da obra que ele faz para o filho, é mais ou menos isso. O dever, ele está ligado à nossa zona de busca de felicidade, mas a minha busca de felicidade depende do meu relacionamento com o outro. Então, eu preciso pesar na ordem do dever a minha relação com o outro. Até que ponto eu posso ir e vou contribuir para que o outro cresça e fique feliz, ou até que ponto, se eu for demais, eu vou estar tirando da pessoa as suas asas, vamos dizer, voando por ela. É tão delicada essa relação humana entre pai e filho, mãe e filha, ou pais e filhos em geral, entre casal, né, que você vê, às vezes,
o marido muito quieto, o companheiro muito, né, e a esposa muito falante, ou tão ao contrário, sempre extremos. O dever não, ele equilibra, ele é equilíbrio entre opostos, ele é a síntese, ele é a resposta. Quando você cumpre o dever de amar, você pensa no outro, no que faz feliz o outro, porque também porque você vê um marido infeliz, você vê um filho infeliz, você vê um amigo infeliz. Na verdade, quando você fala para si mesmo, na verdade, você está falando do outro, porque a nossa vida é relacionamento, a nossa vida é com relação a uma outra pessoa, a um outro trabalho, a um outro emprego, né? A gente quer fazer feliz as pessoas. Nós aqui, né, Vanessa, como, né, comunicador e apresentador, não é? O que a gente almeja aqui? A nossa felicidade é o quadro da vida, a Rita, né? As pessoas que assistem, que depois colocam, escrevem, perguntam, é a nossa felicidade, porque Aristóteles mostra, e aqui Lázaro está mostrando, né, que Deus criou todos os homens, é o terceiro parágrafo, para a dor, iguais na dor. Então, onde nós somos iguais? Porque é tão importante isso na nossa vida, a gente se iguala na dor, a gente pode, no amor a gente se diferencia, nas virtudes, cada um possui uma mais que a outra, nas tendências, né? Um toca melhor que o outro, ou fala melhor que o outro, já tem, as atribuições já estão desenvolvidas aqui, mas na dor, não é? A dor, tudo igual, a gente viu isso na pandemia. Não é? A dor trouxe uma outra história. A gente é antes e depois da pandemia. Quer dizer, ela não acabou ainda, né? A matar ainda. Exatamente. Ainda está aí, infelizmente, né? É. Então, Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, iluminados ou não iluminados, né? Para todos os homens a dor vem. E nesse momento nós nos igualamos uns aos outros. Olha que lindo, ele diz, o mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, alegando o desconhecimento de seus efeitos. Olha que bonito. Eu pratico algo, aquilo dói, e aí então eu paro de praticar. Olha a importância da dor no nosso processo. Meimei chama, né, de a nossa irmã dor, né? É a nossa querida irmã. A dor é uma bênção. É uma bênção, ela torna você mais humilde, você começa a aprender que depende também dos outros, que o relacionamento com o outro é importante para você, né? A gente sai daquele centralismo individualista, egóico, só em torno de si mesmo. Você passa a pensar no outro, né? A dar um abraço, a fazer um presente, né? Existe naquela ciência Hellinger dois textos tão bonitos, gosto muito, Vanessa, que eles chamam de dar e tomar. Sim. Né? A gente pensa que é tomar de tirar do outro. Não, tomar é receber e fazer e multiplicar. Se você só dá, diz a lei, né? Estudada por ele, e o outro não dá, ou seja, o outro até recebe, mas põe num canto, como recebe uma carta e deixa lá sobre a mesa, e não pratica aquilo, ou não usa aquilo, né? Então, é um falso tomar, né? Tomar é transformar o que o outro te deu em algo rico, profundo, transformador. Essa é a pessoa que toma, né? E se você só dá e o outro não toma, e você não observa isso, o que acontece? O outro vai embora. E tem um efeito contrário. Porque qual é a lógica atrás disso? A gente aqui na doutrina espírita pode olhar para isso e perceber que é uma humilhação. Então, você só dá, né? Dar significa que você está no nível aqui em cima, maior. Né? A mãe dá tudo o que tem. A mãe é um ser que está maior, porque ela deu seu sangue para nós, pensa. Né? Ela deu a vida. A gente só está aqui porque a gente nasceu, e a gente nasceu do amor com que nossos pais amaram. Então, eles deram e vão dar a vida inteira na nossa reencarnação. E por mais que a gente faça, a gente sente que não fez, né? Porque é uma dívida impagável, que nem devia para Deus, né? Não tem como pagar isso aí. Não é verdade? Mas é a única relação que é sadia. Na relação humana, igual diz essa ciência, a gente precisa dar com comedimento,
observar se o que está dando está fazendo bem, se não está fazendo bem, porque às vezes você não está ajudando. Ou seja, a arte de auxiliar, de amar, é uma arte complexa, não é simples. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.